Durante a história de Kage no Jitsurukusha, a gente viu personagens sendo introduzidos aí dentro do Shadow Garden, mas ainda existem alguns personagens que a gente quer ver sendo introduzidos, como por exemplo, Alexa Midgar. E olha só galera, os arcos que vieram da história tiveram um grande destaque, sendo cada um numa região específica. O último agora, do volume 6, a região de Midgar. Ou seja, a Alexa está envolvida e a Iris também. Então hoje a gente vai conferir o futuro do reino Midgar, futuro da Alexa e uma possível morte da Iris. As duas irmãs vão se enfrentar e será que o fim da Iris vai chegar por conta disso? Vamos conferir isso tudo agora. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só galera, pra gente entender o destino das duas irmãs de Midgar aí, a gente tem que entender o seguinte: vai rolar uma guerra civil em Midgar. Mas por que, Binos? Por que você tá falando isso? Galera, tem vários motivos pra isso, inclusive motivos que já estão sendo explanados pra gente desde o volume 1, ou do episódio 1, né, pra quem acompanha só o anime. E cara, só não vê quem não quer, tá ligado? Pra começo de conversa aqui, o relacionamento das duas irmãs, Iris e Alexa, mano, ele é completamente quebrado desde o início da história. E isso por quê? Pô, porque elas não estão inscritas aqui no canal, obviamente. Não faz parte dessa comunidade maravilhosa, que eu sei que nenhum de vocês é quebrado. Então, se você não for inscrito, mano, pô, perde tempo não. Manda aquele teu eu sou atômico brabíssimo no botãozinho de se inscrever. E ativa o sininho também aqui, cara, porque tem muito conteúdo que com certeza você não vai querer perder, beleza? Tamo junto demais, valeu pela força, hein, galera? Então, voltando aqui agora, mesmo que elas parecessem próximas uma da outra, ainda assim, cara, tinha uma perspectiva política das duas muito diferente. A Iris e a Alexa pensam completamente diferente. Por exemplo, a Iris pensa pura e friamente que o Shadow Garden é simplesmente um culto do mal, e a Alexa já é diferente. Ela pensa que o Shadow Garden, logicamente, era não do bem 100%, mas ela tem mais fatores para eles serem do bem, né, do que o culto dos Diabolos, por exemplo. A existência do culto dos Diabolos para ela é que é do mal. Só que o problema aqui vai muito além disso. Na verdade é o seguinte, a Iris, ela foi atacada, foi humilhada publicamente pela Alpha e pelo Shadow, ou seja, o Shadow Garden acabou com ela assim, ó, estalo de dedos. E esse é o grande problema, porque como foi em público, a galera do reino ali viu isso tudo acontecendo e começou a pensar o seguinte: porra, meu irmão, a cavaleira mais braba que eu tenho na minha frente, que é a última linha de defesa do reino de Midgar, simplesmente foi humilhada. E agora? O que vai acontecer se de repente o Shadow Garden decidir invadir ali tudo o reino? Pô, o reino Midgar vai cair, não tem como. Se eles quiserem acabar com tudo, quem vai defender eles? Já que a Iris ia estar literalmente sem poder fazer nada, ela vai entrar, vai lutar de novo, vai ser humilhada? Não vai, mano. Acho que, na verdade, acho que vai sim. Do jeito que ela é teimosa, acredito que vai sim. Só que nesse caso aí, galera, o que a Iris teria que fazer era recuperar a confiança do público. E para ela fazer isso, de alguma forma, ela vai ter que derrotar o Shadow Garden. Não tem como ela simplesmente largar a reputação dela. E aí, se ela derrotar, o público vai começar a entender que ela está se tornando mais forte. De qualquer forma, isso daí viria a público, né? Mesmo ela derrotando no segredo. O pessoal tem que saber que ela conseguiu fazer alguma coisa relacionada ao Shadow Garden. Só que aí, meu amigo, é que a gente entra numa outra parte aqui. Sabe por quê? A única maneira de vencer o Shadow Garden tá do lado do culto dos Diabolos. Ela sozinha em si não vai conseguir, tá? Então a única forma seria ela se unir ao culto dos Diabolos. Até porque o culto é o que tá ali numa batalha direta. Já se mostrou, né, para o duro ali, lutando contra o Shadow Garden. Pelo menos o povo pensa assim. Apesar da gente aqui, espectador, saber que o Shadow Garden é mais forte, isso não é mostrado pra galera do anime lá, né? Então eles não sabem o nível de poder total do Shadow, das sombras, enfim, não tem como. Então eles pensam que o culto poderia bater de frente com eles. Mas aí a gente entra num outro ponto de vista também, que é o ponto de vista da Alexa, que, cara, é um ponto de vista no qual ela sempre tá envolvida de alguma forma com Shadow Garden. Isso a gente viu, literalmente. Tem Shadow Garden envolvido em Midgar, tem Alexa no meio, tá ligado? E inclusive até agora no volume 6 ela até teve um envolvimento também, apesar de ter sido menos do que nos outros volumes, né, mesma parada acontecendo em Midgar, eu acho que o foco foi mais no Jack Stripador. Só que lá no volume 6 ainda assim também terminou com o Alexa sem estar em qualquer um dos dois lados. Não tá do lado do culto e não tá do lado do Shadow Garden.
Garden. Isso justamente pela falta de evidências. Ela mesma não tem evidências suficientes que sejam válidas para que ela tome as ações que ela quer, de se juntar ou ao culto, ou que o culto é do mal, ou as ações de que o Shadow Garden é o do mal, que ela vai se juntar a ele. Por isso, ela ainda não tirou as conclusões dela de se aliar a qualquer um dos dois lados. Mas isso também leva a gente ao seguinte: o outro fato, né, dela estar indecisa é que a Alexa com certeza vai ser alvo do culto dos Diabolos. Até porque já foi, né? Algumas vezes o culto já atacou ela já foi sequestrada e tal, e sempre quem chegou pra salvar ela foi o nosso melhor protagonista de novo, o Cid, ou melhor dizendo, o Shadow, né? Ele é que vai chegar lá pra acabar com tudo de novo, acabar com os problemas dela, e aí ela talvez comece a se interessar mais. Por exemplo, quando ela tava lá no santuário, o que aconteceu é dela tá sendo vigiada por uma pessoa boa, a Beta. Então assim, eles estão querendo adquirir alguma coisa da Alexa. O que seria? Esse alguma coisa aí é justamente o futuro de Midgar. Cara, porque assim, a Alexa, cara, ela é uma pessoa importante pro Shadow Garden. É uma pessoa que eles têm que proteger para poder garantir o futuro do reino, pelo fato dela ser uma princesa e ser uma chave política, que eu já vou explicar para vocês. Depois que eles descobrirem que a Iris vai se juntar ao culto dos Diabolos, é que a parada vai dar uma virada de chave aí, total, mano. Porque aí, ela se juntando ao culto dos Diabolos, cara, a Iris é a primeira sucessora do trono, mas eles têm a Alexa que pode lutar contra ele. E o culto dos Diabolos está querendo ter o controle completo de Midgar. Entendeu? A Alexa tem que entrar pra acabar com isso. Como já foi dito pela Beta, pela Rosoriana, entre outras pessoas, a Alexa, cara, é uma pessoa que pode gerenciar os reinos e pessoas ali de uma forma política tranquila. Então, justamente por causa disso que o Shadow Garden precisa dela. Eles precisam de alguém com influência política e a nobreza. O fator principal também é a nobreza. Ela é filha do rei, pô. Ela tem influência política tranquila e por ser uma princesa nobre também. Não tem como. Tanto que foi uma comoção aí quando ela foi capturada. Todo mundo ficou sabendo, o reino inteiro, todo mundo foi atrás dela, e aí a gente fica se perguntando, como é que tudo vai se desenrolar? O que acontece é que o culto, ele tem o poder e a influência grande sobre Midgar. Até o momento, eles podem simplesmente espalhar o boato de que o Shadow Garden sequestrou a Alexa. Mesmo ela ficando lá, fazendo parte do Shadow Garden, a Iris vai acabar sabendo disso e vai acreditar que eles sequestraram a Alexa, que fizeram um tipo de lavagem cerebral nela, e aí ia dar um passo pra frente pra se juntar justamente ao culto dos Diabolos por conta disso. E aí, cara, você fala, pô, não é possível, cara. Podia, sei lá, a Alexa podia chegar pro público, falar simplesmente, tá ligado? Mostrar pra todo mundo. Só que não é muito simples, sabe por quê? O fato do Shadow Garden segurar ela ali dentro é justamente o que aconteceu com a Rose e a Oriana também. Vocês lembram, né? Que eles fizeram? Deixaram a Rose pra trás. A Rose deixou de existir. Ela se tornou a 666. Então vai acontecer a mesma coisa com a Alexa. Ela vai ser mandada lá pra Alexandria pra poder treinar junto com a Lambda lá e possivelmente a Alexandria pode até se tornar um palco da batalha decisiva entre Alexa e Iris Midgar. Imagina só, as duas lutando ali. Só que também seria meio doideira, né? Até porque eles teriam que descobrir o local da base secreta do Shadow Garden para poder ir para lá. Então, às vezes eu acho que isso pode não acontecer. Só se, sei lá, do nada a Iris descobrisse sozinha, fosse pra lá de alguma maneira. Enfim, não teria como, até porque o dragão protege também. Aquela névoa que tem em volta acabaria com todo mundo que tentasse entrar lá. Então, era interessante ser o palco final, né, pra essa luta das duas. Ia ser bacana. Mas um outro motivo também pra levar a gente ao ponto de que a Alexa também vai se juntar, né, já quase praticamente certo dela se juntar ao Shadow Garden, é porque o rei de Midgar, lá, o Klaus, ele já falou que a guerra ia estourar mais cedo ou mais tarde no reino de Midgar. A guerra ali, e não estava longe de acontecer isso. Essa guerra seria uma guerra política. Seria a guerra entre Iris e Alexa, cara. O próprio rei falou pra Alexa que a irmã dela vai ficar do lado do culto dos Diabolos, mano. Então, já sabe, né? Ela vendo isso, a Alexa vendo isso, ela já falou que se tornaria um partido pra ir pro Shadow Garden. Ela só não decidiu ainda se ela vai se juntar. A gente já falou disso aqui no vídeo. Só que, como uma briga vai ser entre filhas, né? Um outro detalhe seguinte é que o rei não faz parte de nenhum dos dois lados. O problema é que quando você tá lá no centro de uma guerra, né, os dois lados batalhando, tu tá ali, mano, tu é o cara do reino, a cabeça do reino, e não faz parte de nenhum dos partidos, a galera vai te engolir, tu vai se tornar um alvo fácil pra qualquer um dos dois. Beleza, o rei sabe bastante, né, ele sabe disso tudo, ele sabe pelo fato da Alexa ter sido sequestrada que o culto não é bom, de nenhuma maneira possível. O problema é que ele não sabe, ele não tem toda a certeza sobre o Shadow Garden, cara. Ele não sabe se a galera lá do Shadow Garden é bom, se não é. Então acaba que ele ouve vários boatos de outras pessoas falando, né? Todo mundo comentando que o Shadow Garden
tá causando, fazendo terror por aí, por onde eles aparecem. Então ele vai acreditando justamente nisso, só que para ele decidir, ele precisa conhecer o Shadowgarden. É aquilo que a gente fala, não adianta você julgar um livro pela capa, julgar a pessoa sem conhecer, entendeu? Você tem que ter ali a tua experiência para poder falar alguma coisa. Então a ideia era que ele conhecesse o Shadowgarden de alguma forma. Mas isso também não aconteceria, porque aí, galera, tem um outro fator. Se ele não toma um partido e ele vai conhecer o Shadowgarden, não tendo nenhum lado, provavelmente ele acabaria morrendo. Vamos lá, ele conheceria o Shadowgarden, convidaria, né? Beleza, a galera ia vir e nessa hora o lance é que ele seria morto. Como que ele seria morto? Provavelmente o culto ia matar ele usando a galera, né, que tá ali dentro. Porque tem muita gente dentro do castelo, lá dentro da nobreza, os funcionários, tá? Que todos eles estão envolvidos com o culto dos diabolos. A galera só se finge de santo, tá ligado? Então seria o momento perfeito pro culto matar eles e botar a culpa em quem? No Shadowgarden, que seria um membro do Shadowgarden que ia estar de frente com o rei naquele momento, e era a última pessoa que ia encontrar com ele. Não seria mais fácil transformar o Shadowgarden nos bucha da parada? Imagina só o cenário ali maravilhoso. Porra, não ia dar certo pra eles. O Klaus, como alguém que sabe que o culto ia atacar ele, pensou duas vezes e lógico que ele não ia querer conhecer o próprio Shadowgarden para poder não dar problema pra ele morrer. Quem ia assinar o próprio óbito? Né? Tá, e como que o Klaus seria morto? Envenenado, meu querido. Ele ia ser envenenado. O cara não ia entrar na sala e ia matar ele. Só ia dar um veneno pra ele e ele ia achar que o membro do Shadowgarden tacou o veneno ali e o culto ia espalhar tudo aquilo. E aí é que isso ia despertar o ódio da multidão. Um negócio completamente mentiroso contra o Shadowgarden. Principalmente a Iris, cara. Pensa na Iris ouvindo que o pai dela foi morto pelo Shadowgarden. Ela seria a primeira a acreditar nesse tipo de negócio, achar que o Shadowgarden foi quem atacou o pai dela, quem matou ele, envenenado e tal. E aí a crise aumentaria ainda mais. Sabe por quê? Porque a Alexa chegaria num momento em que ela simplesmente ia declarar publicamente que ela tá do lado do Shadowgarden. Imagina essa coisa, como é que ia ficar tensa. O negócio acontecendo dentro do reino de Midgar. A partir disso, ia ser um absurdo rolando, irmã contra irmã. E aí, como as duas são princesas, o público vai se dividir, galera. Vai ter uma parte do reino que vai apoiar a Iris e vai ter um outro grupo do reino que vai apoiar a Alexa. Isso é fato, não tem como a gente dizer que não vai acontecer esse tipo de coisa. Então, justamente por isso, começaria a guerra civil, que a gente falou lá no início desse vídeo, entre a Iris e a irmã dela. Outros que vão se envolver nessa parada também vão ser o Shadow e o Loki, mano. Provavelmente até esses dois aí vão entrar numa luta um contra o outro. O Loki também faz parte do culto, teve a sua aparição agora no último volume, no volume 6. E cara, veio tudo planejado perfeitamente pra ele aparecer. Assim, os dois caras brabíssimos lutando ali, aparecendo. Então assim, vai valer a pena pra caramba a gente encontrar essa batalha, né? É tipo, engraçado, porque tu bota como as duas pessoas grandes, Loki e Shadow. E as duas pessoas pequenas, Iris e Alex. E isso vai ser uma batalha intensa que pode acontecer nos outros volumes. E aí entra uma outra pergunta interessante, talvez a melhor pergunta de hoje. Com certeza o Shadowgarden vai sendo protagonista, né? O poder do protagonismo vai fazer eles ganharem. Mas agora o que acontece com a Iris nisso aí? Ela vai morrer ou ela não vai morrer? Porque assim, eu sei, galera, sei que você tá feliz aí já pensando que ela pode morrer. Cara, ela merece morrer, porque é uma personagem muito chata, uma personagem que, tipo assim, não abre os olhos pra realidade, acha que o Shadow é um cara, né, super do mal, mas não é. E assim, eu sei que muita gente tem ódio dela, mas infelizmente, meu querido, ela não vai morrer. Vou ter que te falar isso. Porque na história é praticamente impossível a morte dela. Primeiro que o culto não vai pegar a Iris para transformar ela num experimento ou algo do tipo. É muito improvável que isso aconteça, sabe por quê? Porque o culto não pode fazer ela morrer. Se fizer isso, eles simplesmente estão assinando o próprio óbito deles, tá ligado? Ela é candidata a se tornar o próximo rei de Midgar. Se eles fizerem isso e perderem uma pessoa que tem uma influência tão gigantesca quanto ela dentro do reino, eles vão perder o controle do reino com muito mais facilidade. É simples. Se eles estão usando a Iris, ele tem que usar ela literalmente como um fantoche para controlar o reino. Com ela morta, é muito mais plausível o Shadowgarden ganhar, porque eles teriam a Alexa, e a Alexa é a próxima sucessora, ela ia adicionar eles ali ao trono. E a gente já falou disso. Assim como a Rose, mais pra frente da história, voltou pro reino de Oriana, se tornando a princesa, a rainha, né, no caso. E a partir daí, o Shadowgarden tem lá, ó, mantendo contato com ela. A Alpha tá sempre em contato com a Rose. Temos também um outro lado. Iris vai lutar contra a Alexa. Será que a Alexa não poderia matar a sua própria irmã dentro desse combate aí?
Eu também acho isso muito pouco provável de acontecer, galera. Não pelo fato de ser uma irmã lutando contra outra, né? Porque não, já vi um irmão pra caraca matando outro irmão aí dentro dos animes, não tem problema. Muitas vezes isso acontece. O lance aqui é que se a Alexa matar a Iris, ela sabe que ela vai ter um golpe acontecendo. As pessoas que estavam do lado da Iris vão atacar ela, cara. E ela não vai conseguir suportar isso, provavelmente vai sofrer esse golpe aí, que vai acabar com ela. Ela vai ter que ceder e vai perder. E acabar, inclusive, perdendo às vezes a nobreza, o poder, enfim. No final das contas, ela derrotaria a Iris, mas não mataria ela. Talvez conseguisse converter ela pro lado do Shadowguard, mostrando pra ela quem realmente são, né, qual a finalidade deles, tendo lá no reino Midgar, pô. Aí tranquilo. O último fator aqui é você pensar que ela poderia cometer suicídio, né? Sei lá, a Iris pode ficar meio maluca das ideias aí por conta do Shadow, mentalmente exausta e simplesmente se matar. Cara, até poderia, essa é a mais plausível, porém de acordo com uma coisa chamada roteiro, isso aí não pode acontecer, porque provavelmente também daria a mesma coisa. Se ela se matasse, o culto ia conseguir manipular as pessoas que estavam do lado dela, né, que seguiam a Iris, consequentemente seguiam o culto, e falar que quem matou ela foi a Alexa, e o Shadow também. Então, cara, ia de novo ter o mesmo problema do golpe. Não ia adiantar de nada, eles iam dar um golpe ali. É tipo uma lavagem cerebral praticamente total ali, tá ligado? Então, não ia dar certo. Tudo levando esse golpe, a gente corta aí. Por isso que eu falei, cara, o final mais perfeito possível seria realmente se a Alexa chegasse, mostrasse pra irmã dela, pra Iris, o mundo verdadeiro, a face do culto dos diabolos aí. A própria Iris viu que o culto era do mal, aí, galera, ela mostra pros cidadãos ali. E se a galera do reino visse que o culto era do mal, a Iris ia se juntar com o Shadowguard também, por causa da Alexa. E se isso acontecesse, o culto ia ser caçado, literalmente, irmão, ia acabar. Aconteceria que literalmente todas as pessoas do reino iam caçar o culto e acabaria que seria o final dessa guerra fria entre as duas. O que aconteceu, inclusive, dentro do próprio reino de Oriana, tá? O culto foi caçado lá. Eles não iam deixar os caras em paz, não. E a partir daí, terminando tudo com essa caça, todo mundo ia estar bem, ia estar feliz e ia querer expulsar os caras de lá de dentro. Mas enfim, o que vocês acham dessas teorias aqui sobre o que vai acontecer com o reino Midgar e o que vai desenrolar nessa guerra aí entre irmãs? Deixa aí nos comentários, comenta pra caramba da sua teoria também. É legal a gente trocar, né? A parte mais legal é essa até, eu ver teorias de vocês, como vocês pensam no que pode acontecer com o reino de Midgar e a gente conversar muito mais, beleza? Tamo junto, gente, então capricha muito aí que depois eu vou ler tudinho. Aproveitando, você que não assistiu o último vídeo de Kage no Jitsu Rikusha sobre a Akane, ela tá acordando agora, já tá treinando junto com o Shadowgarden, inclusive ela foi convidada para entrar lá pela beta. Será que ela vai aceitar, não vai? Bom, dá uma olhadinha nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui do lado pra você, beleza? E não perde não. Tamo junto sempre, galera. Beijo no coração e eu te vejo na próxima. Valeu!